Olá, hoje eu vim para falar sobre nosso curso, né, Encantadoras de História, em que vai estar baseado. Em 100% dos casos, 100% das aulas, eu vou estar baseado na comunicação não violenta, né, na aprendizagem que eu tive a partir do meu curso que eu fiz durante a pandemia de conciliação e mediação de conflitos. Então, aí eu fui pegando outros livros, né? Marshall Rosenberg é o autor desse, e deram esse nome, né? No Violent Communication, que eu acredito que seja esse no violent, me lembra a ahimsa, que é sânscrito, né? Que é uma base da yoga, que é um dos meus trabalhos, né? Que é a não violência. E esse ahimsa é um termo assim amplo, né? A violência não é você simplesmente agredir a pessoa fisicamente ou até verbalmente. Abrange tudo, até mesmo com você mesmo, né? Por exemplo, isso que eu fiz agora, um pigarrozinho, uma pequena violência com as minhas cordas vocais. Não é legal fazer. O bom é engolir a saliva, tomar uma água, hidratar, mas vem um pigarro grande né? E se eu começar a tossir e bater com muita força, é uma violência comigo mesma. Então, assim, é bem amplo e o ahimsa, né? Ele tem essa abrangência sem nos remeter à violência. O que eu estou querendo dizer? Que o no violence do inglês, né? Talvez seja um pouco diferente do nosso não violento, porque a gente tem uma tendência a excluir o não, né? Estudos mostram isso, e a gente pensa na palavra. Então fica comunicação violenta. Então a gente pode colocar comunicação respeitosa, comunicação positiva, para tirar a violência do termo, para que a gente não pense que comunicação violenta seja apenas gritar com outra pessoa, ou até mesmo ataques físicos, né? E é bem mais amplo do que isso, né? Então, é você ter respeito pela pessoa com quem você está se comunicando e também respeito consigo mesmo. E aí é muito amplo, gente, eu sei que é muito amplo. Vou falar só dos livros, né? Comunicação Não Violenta foi o primeiro que eu li. E aí eu adquiri esse aqui também, Vivendo a Comunicação Não Violenta. Aí tem um que não é do Marshall Rosenberg, é Inteligência Emocional. Eu já tinha lido Inteligência Emocional muito tempo atrás. E aí comprei esse aqui porque tem A Arte de Educar Nossos Filhos, né? Aí eu adquiri esses últimos tempos aí. O Surpreendente Propósito da Raiva, Marshall Rosenberg também, e Criar Filhos Compassivamente. Além de eu ter feito pedagogia, eu ter meus olhos voltados para a criança, né, a partir da faculdade, e também comecei a ter os olhos voltados para a criança, para a criação, né, do filho, quando eu me tornei mãe, um pouco tarde, né, aos 41 anos, eu comecei a estudar muito sobre isso, porque não tem jeito, tudo, né, tudo o que a gente se torna quando adulto tem a raiz na infância, tem o começo na infância. E lendo, né, aprendendo sobre comunicação não violenta, aprendendo sobre a escuta ativa, que você simplesmente escuta, e lendo muito esses livros, tanto no Marshall Rosenberg quanto o outro que é o John Gottman, com Joan Declaire, eu não sei se eu estou pronunciando direito os nomes, eles falam sobre a criação, né, dos filhos, né? O Marshall Rosenberg fala nesse livro, se não me engano nesse também, sobre a criação dos filhos, acho que é mais nesse aqui, ele tem um capítulo para isso. Ele fala da dificuldade que ele sempre encontrou quando falava sobre educação das crianças, né? Eu vou resumir aqui o título, né? Criança já faz com que a gente diminua o respeito na nossa comunicação. A gente acha que as crianças têm que ouvir,
que tem que obedecer e que elas sabem menos. E olha, isso se torna catastrófico quando chega na adolescência, né? Tudo você quer ensinar, tudo você quer criticar, como se você nunca tivesse sido adolescente, como se você nunca tivesse sido criança, não tivesse cometido erros. E aí tem aquele livro do cérebro também, cérebro adolescente, que vai até os 24 anos, hoje os estudos comprovam isso, né? A formação do córtex pré-frontal. Que aí você começa a ter responsabilidades, a pesar as coisas, né? A adiar prazeres, porque sabe, né, que não é um adolescente, quer fazer, quer acontecer. Então, assim, esses estudos, né, essas pesquisas mostram que nós temos que tratar qualquer ser humano como ser humano, ponto final, né? Temos que tratar os animais irracionais também, que não seres humanos, com respeito também. Mas vamos, né, colocar aqui que nós estamos falando sobre seres humanos, sobre as pessoas, sobre crianças, englobar as crianças na comunicação não violenta. Então a gente vai ter isso no curso. Eu não vou dar um curso de comunicação não violenta, que eu não sou apta a isso, inclusive, né? Mas eu vou passar toda a experiência que eu estou adquirindo, com leituras e com práticas, de colocar a comunicação não violenta de início com a gente, com o autoconhecimento, né? Aí isso eu já falei um pouco, né? Que a gente vai ver a criação dos vínculos afetivos, como é que foi criado, para ver como é que você se relaciona com as pessoas. E também coloquei que quando a gente vai ensinar crianças técnica vocal, a gente tem aquela coisa, algumas pessoas têm aquela crendice de que cantar é natural, deixa as crianças cantarem do jeito que elas quiserem, né? Deixa elas serem felizes, elas estão alegres, gritando, né? Cantando um tom que não é bom para elas. Então, os cuidados com isso são autocuidados, né? Que a gente tem que conhecer nossa voz e ensinar as crianças a conhecerem as próprias vozes e também os cuidados que tem que ter. Então, cuidado com o tom, cuidado com a intensidade da voz, várias coisas, postura, várias coisas. Que é a parte técnica, vamos colocar assim, mas essa parte da criação de vínculos, de como ensinar para as crianças, né? Como colocar isso de uma forma que não agrida elas fisicamente, né? Que não comprometa a voz delas. E também o que eu vou ensinar. Eu acredito que eu falei no outro vídeo, né? A melhor técnica vocal é você gostar do que você vai falar. Porque aí você vai pegando, você tem a disciplina de estudar, de praticar, de cuidar da sua voz, porque você quer muito falar sobre aquilo. E aí, quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente tem que lembrar que as crianças não têm o filtro que os adultos têm, né? De opa, não concordei com isso, não, mas isso aqui tá estranho. Então, é como se, dependendo do que a gente, né, se a gente vai fazer uma palestra para as crianças, uma oficina, esporadicamente, né, as crianças podem, né, a professora dá um jeito ali, os pais já falaram tanto com uma coisa que ela já tem, né, uma espécie de filtro, mas se você, né, tem um grande poder de atuação, ou se você vai criar um vínculo, né, uma professora, alguém que vai estar sempre junto lá, em alguma instituição, a responsabilidade é enorme, é enorme. É a responsabilidade que a gente tem de educar os nossos filhos, educar as nossas crianças. Então, mesmo que seja com uma criança, eu estou falando assim de pessoas com maior alcance, que acredito que sejam essas pessoas que venham buscar esse curso, né? Para fazer isso profissionalmente. Mas mesmo com uma criança, a responsabilidade é enorme. Porque na comunicação não violenta, a gente aprende que não há verdades absolutas. Não existe verdade absoluta. Isso é assim, você tem que. E isso é uma parte muito difícil, das vezes, a gente trabalhar na gente mesmo. E se a gente vai trabalhar com crianças, aí eu vou dar exemplo aqui, tá? Porque eu também sou uma estudiosa, né, da comunicação não violenta, iniciante, praticante, e quero compartilhar com vocês todas as minhas experiências, mas vai ser com certeza uma troca, né?
Esse curso não vai ser, ele vai ter aulas gravadas, mas não vai se restringir a isso. Nós vamos ter encontros presenciais online, né? E para tirar dúvidas e para praticar coisas. Isso eu vou falar depois em outro vídeo, tá bom? Como que será a parte prática, né?